Alô pessoal do segundo ano, estamos iniciando aqui o quarto bimestre e vamos dar seguimento aos nossos estudos com o assunto ondulatória. O que é ondulatória? Obviamente o nome já entrega, né? O estudo das ondas. Antes, uma pequena observação, que o conteúdo que eu vou falar para vocês aqui não vai estar na mesma sequência do livro. Eu vou dar todo o conteúdo, mas não na mesma sequência, certo? Eu acho essa sequência que eu vou colocar aqui mais adequada para que você entenda os conteúdos. Só um esclarecimento, a gente vai ver todo o assunto, mas não na sequência que está no livro. Então, se você procurar o primeiro assunto do livro, não vai ser ondulatória. Mas vamos lá. Então, ondulatória, estudo das ondas. Som das ondas. Agora, o que é uma onda? Tá bom, vou estudar as ondas. O que é uma onda? Professor, onda é aquilo que eu vejo na praia. Também, é um tipo de onda. Perdão. Mas onda vai além disso, certo? Saber o que é uma onda. Onda, na verdade, olha, você pode até escrever aqui, onda é uma perturbação, uma alteração do meio. Onda é uma perturbação, e não é toda e qualquer perturbação. Uma perturbação que se propaga em meio. Certo? Repetindo aí, toma nota, que é uma onda. Onda é uma perturbação que se propaga em meio. Pronto, agora eu vou explicar para vocês. Professor, meu irmão aqui me perturbando o tempo todo, minha mãe me chamando para lavar louça, perturbando. Isso é uma onda? Não, gente, não é perturbação no sentido de incômodo, de distúrbio. Perturbação aqui é algo que vai alterar o meio. Como assim o meio, professor? Pode alterar o sólido, líquido, gasoso. Certo? Vai alterar o meio. Como, por exemplo, quando você acende a luz do ambiente. Você alterou aquele meio. O meio, na sua forma natural, estava escuro. Você acende a lâmpada, o que acontece? A lâmpada está emitindo luz que vai alterar todo o meio. Certo? Todo o meio que for alcançado por aquela lâmpada será alterado pela luz. Então a luz é uma onda. Eu aqui falando, eu estou falando, certo? Vamos supor que eu estivesse numa sala de aula, uma situação normal. Então eu estou falando, estou produzindo uma onda sonora que vai alterando todo o meio, porque o meio na sua forma original está aqui, o silêncio. Se eu não falar nada, vai ficar em silêncio. Então eu estou falando, é uma perturbação também. Essa perturbação, ela parte de uma fonte, tem sempre uma fonte, no caso da minha voz, são minhas cordas vocais, é a minha boca, certo? E ela vai se propagando. Toda onda é isso, uma perturbação que, além de alterar o meio, vai se propagando nesse meio. Então tem a luz, tem o som, todo tipo de onda que você imaginar aí eletrônica, por exemplo, sinal do Wi-Fi é um tipo de onda. Falei aqui da luz, pode ser visível ou não, luz infravermelha, luz ultravioleta, depois a gente vai ver o que é isso. Todo tipo de som, infrassom, ultrassom, os raios-x, as micro-ondas que são utilizadas no forno e no celular. Então, todos esses são exemplos de ondas. Tem origem em um local e se espalha, certo? Uma perturbação que se propaga. Isso é uma onda. Quando a gente fala em onda, a gente lembra logo da água, né? Porque quando eu, por exemplo, toco aqui o centro da água, certo? Causa uma perturbação que vai se propagando, vai se espalhando até a superfície, certo? Isso aqui você pode fazer isso num copo, numa bacia, numa pia, deixa cheio d'água e toca num cantinho. O que acontece? Você vai ter uma onda se propagando. Características de uma onda, anota aí, gente, esses dois slides que eu vou passar aqui são bem importantes. Parece besteira, mas não é. Uma onda, ela transporta energia, só transporta energia, certo? Uma onda transporta energia, uma onda transporta energia. Anota isso aqui, por isso que as ondas são tão utilizadas pelos seres humanos, certo? Qualquer sinal de telecomunicações que você imaginar aí é feito através de onda. Depois eu vou explicar que tipo de onda. Mas, ó, celular, onda de rádio, onda de TV, Wi-Fi, Bluetooth, o que você imaginar aí de onda, você vai ter transporte de energia. Professor, quer dizer que eu posso levar um choque botando minha mão aqui no ar que tem onda? Não, gente, não é bem assim. Mas ela transporta um tipo de energia que pode ser convertido. E foi aí que o homem viu que poderia dar um grande avanço nas comunicações. Certo? Aprendendo que toda onda transporta energia. Inclusive a onda do mar também transporta energia. Um grande exemplo disso
negativamente falando, nós temos as tsunamis, né, que vem com aquela rompimento de energia tão grande e de volume de água também. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, a onda transporta energia. Onda transporta energia. Anota aí que isso é importante. Aí por que esse exemplozinho, nessa onda aí que é a nossa senoide? Olha essa bolinha. Fixe sua visão nessa bolinha vermelha. Compre batom, compre batom. Nada, não quero hipnotizar vocês não. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Você está vendo que essa bolinha aí, ela está saindo do lugar? Não. Ela está vibrando, né? Para cima e para baixo. Mas ela não sai do seu lugar. Ela vibra. Tá? Você vira o conceito de vibração. Ela sobe e desce apenas. Ela faz uma vibração. Não vou dizer que ela também está estaticamente em repouso, porque na física a gente sabe que isso não é. Nesse caso aí, a não ser que o referencial esteja, mas não é verdade, mas não vem ao caso. Vamos supor, então, ela não está se deslocando com a onda. Pronto, para ficar mais claro. Essa bolinha vermelha não está se deslocando com a onda, ela está subindo e descendo. A onda transporta energia, a onda não transporta a matéria. A onda não transporta a matéria. E é justamente o nosso próximo slide. Anota aí também, muito importante. Isso até é um pouco difícil de compreender. Certo? A onda não transporta a matéria, a onda não transporta a matéria, a onda não leva nada quando ela passa. Certo? Lembrar da bolinha vermelha, você pode depois olhar para isso aí. Mas, professor, tem as ondas do mar, professor. A onda do mar vem trazendo água. Gente, é o seguinte, a onda do mar não é só onda na superfície, não é só onda na água. A onda do mar é resultado do clima, é resultado do movimento das marés, volume de água, é resultado das correntes marítimas. Então, há um movimento de água realmente junto com as ondas. Não é por conta da onda. Se fosse apenas ondas, essas ondas físicas que a gente está falando aqui, não haveria movimento nenhum, só para cima e para baixo. Você consegue perceber isso? Quem já foi a algum parque aquático, piscina de ondas? Pode prestar atenção, você só vai subir e descer, subir e descer. É até divertido. Nas primeiras 100 vezes que você vai, depois fica chato pra caramba. Mas fica subindo e descendo, subindo e descendo. Apenas, certo? Ondas fazem apenas a vibração. Não há transporte de matéria, certo? Eu desafio vocês nessa figura aqui a achar algum ponto. Você, à primeira vista, você está vendo aí, né? Que as ondas estão se deslocando. Cadê meu lápis? Achei. As ondas estão se deslocando aqui do centro até a extremidade. As ondas. Mas eu desafio você, eu dou um 10, se você achar qualquer pontinho desse aí, que esteja saindo do seu lugar. Não vai achar, gente. Onda não transporta matéria. Onda não transporta matéria, que é um bom exemplo. Os pontos só estão vibrando. Pode olhar qualquer ponto desse aí, certo? Ele não está indo embora. Se você achar, é só ilusão de ótica. O ponto está indo e vindo, indo e vindo. Mas, professor, estou vendo o ponto embora. Não está. Nem procure que não tem. Certo? Onda não transporta matéria. Onda não transporta matéria. Onda só faz vibrar. Para cima e para baixo. As ondas do mar, eu já disse. Tem a ver com o movimento das correntes marítimas. Tem a ver com o movimento das próprias marés. Certo? É por isso que a onda do mar vem trazendo, a questão do tsunami e tudo mais, vem trazendo, além de energia, vem trazendo realmente matéria. Classificação das ondas quanto ao meio, onde elas se propagam. Eu disse que onda se propaga. Agora vamos fazer uma classificação aqui a respeito das ondas. A primeira delas, tá vendo duas partículas indo e vindo e a onda indo embora. A primeira delas é a onda que precisa de um meio para se propagar. Essa onda é chamada de onda mecânica. Que é uma onda mecânica, gente, é aquela que precisa de um meio para se propagar. Professor, como assim um meio? Qualquer coisa que seja sólido, líquido, gasoso. Qualquer coisa que tenha partícula. Certo, gente? Então, onda mecânica precisa de um meio para se propagar. Você está vendo aqui o som, por exemplo, ele precisa de partículas. Se não tiver partícula nenhuma, o som não se propaga. Por isso que o som não se propaga no vácuo. Professor, eu já vi um filme aí que tem um monte de explosão no espaço. A gente vai falar disso nos exercícios. Eu tenho certeza que você se perguntou isso. Tem um exercício para isso. Mas o som não se propaga no vácuo. O som não se propaga no vácuo. Onda mecânica não se propaga no vácuo. É isso aqui. Ó. Professor, eu não sei o que é vácuo. Eu pensava que era o marido da vácua. Vácuo, gente. Eita, lá vai eu acentuando o C. Eu virei russo agora. Eu doido disso aqui. Risco isso aqui. Meu Deus do céu, que vergonha.
Shame on me. Vácuo, certo? Quando você tem a matemática que tem nada, a gente diz que é o zero, né? Para a física, o nada é chamado de vácuo, certo? Quando você tem o nada, nenhuma partícula a gente chama de vácuo. E se você tiver o vácuo, se você não tiver nada, se você não tiver um meio, cortou aqui o meio, cortou onda mecânica. Não passa onda mecânica no vácuo. Você precisa de um sólido, de um líquido ou de um gás, certo? Que é no caso o ar, para transmitir uma onda mecânica. O som, por exemplo, é uma onda mecânica. O ultrassom é uma onda mecânica. Infrasom é uma onda mecânica. Onda em corda é uma onda mecânica. Onda do mar é uma onda mecânica. E por aí vai. São os exemplos aí de ondas mecânicas. Precisam de um meio. Tirou aquele meio. Como se você tirar a água do mar, como é que a onda do mar vai se transmitir? Não tem, né? Certo? Você não vai ver a onda do mar no deserto. Que é bem óbvio isso. Bem besta. Tem mais. E quando a onda ela se propaga, inclusive no vácuo, e veja a palavrinha aqui, que muita gente confunde. Não é apenas no vácuo, é inclusive. Então, a onda, no caso aqui, ó, onda eletromagnética, note aí esse conceito, ela se propaga no sólido, no líquido, no gasoso, e se você tirar, ela também se propaga, porque ela também se propaga no vácuo. Veja o também, o inclusive, certo? Sólido, líquido e gasoso no vácuo. Estou colocando aqui inclusive, porque tem muita questão que diz assim, a onda eletromagnética só se propaga no vácuo. Está errado. A onda eletromagnética se propaga em tudo, inclusive no vácuo. Então é assim, ó. Você bota uma onda mecânica e uma onda magnética lado a lado. No sólido, as duas. No líquido, as duas. No gasoso, as duas. No vácuo, a mecânica parou. A magnética continua. Entenderam? A onda eletromagnética ela se propaga, inclusive, no vácuo. Tá, professor, deixa eu falar aí. Agora me diga exemplos de onda eletromagnética. Como exemplo de onda mecânica, o maior é o som. O maior exemplo de onda eletromagnética é a luz. A luz, ela sai do Sol, por exemplo, e chega até a Terra. Então, a luz é um exemplo de onda eletromagnética. E temos vários outros, né? Onda de rádio, onda de TV, micro-ondas, raio-x, ultravioleta, infravermelho. E aqui na nossa animação, o sinal do seu roteador, o famoso Wi-Fi, né? Sinal de internet sem fio, wireless. O sinal do Wi-Fi também é uma onda eletromagnética. Então, nós estamos cercados de ondas eletromagnéticas. Inclusive, tem estudos que se fazem para saber o quão isso pode ser maléfico ao ser humano ou não. Certo? Não se sabe. O ideal é você tentar se colocar no ambiente que tem o mínimo de ondas eletromagnéticas possíveis, ou usar muito pouco. Tem gente que dorme com o celular no ouvido, isso é terrível. Certo, gente? Então, se tem estudos para isso, se tem malefício ou não, mas aí a gente só usa dentro da necessidade. Tem necessidade de você dormir com o celular no ouvido, gente? Pelo amor de Deus, né, gente? Só quem é concurseiro está estudando. Agora, quem dorme com o celular no ouvido não sabe o que pode estar causando. Inclusive, sim, os próprios cientistas não sabem. Eu também não vou dizer que é ruim, que vai dar um câncer, porque não se tem notícias. Existe um ou outro caso isolado, mas nada a comprovar. Certo? O ideal é que você se livre disso. Elementos de uma onda. Então, quando você pega uma onda, a onda geralmente é representada para a gente por essa senoide aqui, seja ela eletromagnética ou uma corda, como a gente está vendo aqui, mecânica. Então você vai ter, ó, a parte mais alta de uma onda. A parte mais alta de uma onda tem nessa onda de cima ou nessa onda de baixo. Ela é chamada de crista. Certo? Topo, pico. Também tem onda crista. Tá na crista da onda. Quer dizer que ele está surfando ali na parte mais alta da onda. Certo? No pico, que geralmente é referente à montanha, né? Também chamado de crista, pico, topo da onda também. Você pode ver essas palavras aí, todo esse nome. Quer dizer a parte mais alta de uma onda. A parte mais baixa, você pega lá um conceito que vem de geografia, né? Quando você tem duas montanhas, ó, digamos que eu tenho duas montanhas aqui, aquela região que fica entre duas montanhas é chamada de vale. Então, um vale é a parte mais baixa de uma onda. Certo? O vale, ele equivale
há um topo, uma crista, um pico de cabeça para baixo. Se você olhar, certo? Lembrando que uma onda, esqueci até de falar, uma onda é algo periódico, que é algo periódico que se repete. Então aqui, por exemplo, quantas ondas eu tenho? Certo? Eu não tenho só uma onda. Ah, professor, aqui é só marcar essa parte de cima. Não. A onda é quando ela começa a se repetir. Então ela vem, aqui a parte de cima. Aqui começou a se repetir? Não. Certo? Mas, professor, é a mesma coisa, só que para baixo. Sim, tá para baixo. Então não repetiu. Aí vem de novo. Então, a partir desse ponto aqui, deixa eu ficar bem forte para você perceber, eu tenho outra onda, que é igual à primeira. Aí vem, então, a partir desse ponto aqui de novo, ó, mais uma onda. E por aí vai, né? Ela vai se repetindo, se repetindo. Então aqui eu tenho 2 ondas e meia. Né? Só 2 ondas e meia, dá para ver a figura em cima e embaixo também. E mais um conceito aqui, o conceito de amplitude. Certo? O que é amplitude? Amplitude nada mais é do que a altura de uma onda em relação ao ponto de equilíbrio. Geralmente o ponto aqui do centro, certo, gente? Está aqui no centro, ponto de equilíbrio. Ó. Ele vai mostrar para você na figura, mas geralmente é o ponto do centro. É o ponto que está em repouso, a gente diz também. Está aqui no meio, divide a onda em 2 metades iguais. Então, tanto faz medir a amplitude para baixo ou para cima. Você pode medir a amplitude com relação à crista ou a amplitude com relação ao vale. Geralmente em ondas que têm o mesmo valor, certo? A amplitude pode ser medida com a crista ou com o vale. Dá para você perceber que a amplitude, vou chamar aqui de A e B para ficar mais fácil falar. São 2 ondas, né? Que eu tenho, 2 formas de onda. A amplitude dessas ondas aqui em A, ela é maior do que a amplitude das ondas aqui em B, né? Eu tenho ondas menores. Certo? A amplitude medida com relação ao ponto de repouso, com relação ao ponto central da onda. Comprimento de onda. Certo? O que é um comprimento de onda? É você pegar a onda, esticar e medir? Não. Comprimento de onda é a distância percorrida por uma forma de onda, por uma só onda. Vocês viram aqui, deixa eu voltar, certo? Que aqui, por exemplo, eu tenho 2 ondas e meia. O comprimento de onda tem a ver com uma só onda, certo, gente? É comprimento de uma onda. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O comprimento de onda, ele é representado por uma letra chamada, certo? Até esqueci agora o nome dessa letra. É um Y de cabeça para baixo. Parece um Y de cabeça para baixo, certo? Aqui no final da aula eu descubro o nome dessa letra e digo a vocês. É um Y de cabeça para baixo, certo? Esse é o comprimento de onda. Lambda. Ah, lembrei. Quase que não sai. Ó. Lambda. Essas letras gregas são meio chatinhas. É um Y de cabeça para baixo, certo, gente? É o comprimento de uma onda dado por lambda. Se o professor perguntar por C, por X, até pode, certo, gente? Mas geralmente é questão de representação. Não vai errar nada a fórmula se você mudar lambda, desde que você calcule certo. Então, o que é lambda? O que é esse comprimento de onda, que é um Y de cabeça para baixo? Comprimento de onda já está dizendo, refere-se a uma onda. Então, tem que saber onde é que começa e onde é que termina uma onda aqui. Está aqui, ó. Então, essa distância aqui, veja que não é, eu não vou medir toda a onda, certo, gente? Vou medir toda a onda, vou esticar. É a distância em linha reta. Tá? É chamado de comprimento de onda, o lambda. Posso medir também a distância entre 2 cristas consecutivas, é o mesmo valor. Lambda. Posso medir também, obviamente, com relação dos vales, dos partes menores. Lambda. Entenderam agora? Comprimento de uma onda pode ser a distância entre 2 cristas, 2 vales, ou o comprimento de uma onda, depende de como a figura vai lhe fornecer. Sempre lembrando que é referente a apenas uma onda. Certo? Então, se fosse definir, professor, eu quero anotar aqui no meu resumo. Comprimento de onda é a distância entre 2 cristas consecutivas. Pronto, bem simples para vocês. Período de uma onda. Esse nome período é relativo a tempo. Certo, gente? Período é relativo a tempo. Vamos lembrar disso. Ele é bem parecido com o tempo, então vai ser relativo a tempo. Então, o tempo de uma onda vai fazer o quê? Gente, é o tempo para uma onda passar, é o tempo de uma vibração. Aí por que eu coloquei de novo
Essa figurinha que eu já tinha colocado bem parecida com ela no início da aula, lembram? Tá subindo e descendo. Por quê? Ó, período é o tempo que vai levar para essa bolinha subir, subiu e desceu. Pronto, quando ela sobe de novo já é outra onda, vocês já viram, né? Sobe e desce. Sobe e desce. Certo? Vou contar aqui. 1, 2. Não. Deixa eu contar de novo. 0, 1, 2. Digamos aqui, um exemplo. Obviamente não deve estar acertado essa contagem. Mas o período dessa onda aqui, nesse exemplo que eu dei, de 2 segundos. Certo? É o tempo para a passagem de uma onda completa. Uma só onda. Certo, gente? Período é o tempo para a passagem de uma onda. E frequência de uma onda? Esse nome frequência, ó, período tem a ver com tempo, né? Esse nome frequência tem a ver com repetição. Não é, gente? Entendam os conceitos? A língua que a gente entende os conceitos. Professor, frequência, né? Quando eu vou assistir aula, por exemplo, sim. Você não vai assistir aula durante vários dias, né? Aquilo repetido. Certo? Deixa eu ver se você tem frequência. Se você está repetindo o ato de assistir a aula. Certo? Ou o ato de trabalhar, né? Trabalhador também tem frequência. Você que é aluno, acostume-se com isso. Então, isso é uma frequência. Quando você tem frequência, quando é algo que se repete. Eu disse para vocês que a onda é periódica, ou seja, a onda é algo que se repete. Então, a frequência de uma onda. Devem lembrar que a gente já viu lá no primeiro ano a questão da repetição, né, com o movimento circular. Lembram disso? Frequência, que é o F, ela é dada em Hertz. Vou colocar aqui por extenso, Hertz, mas na verdade é o Hz. Frequência é dada em Hertz. Então, o que é frequência de uma onda? É o número de vezes que ela se repete em um segundo, né, que é a nossa unidade padrão. É o número de vezes que a onda se repete em um segundo. Aqui eu coloquei várias ondas, certo? Esqueci as anotações, para que a gente entenda o que é frequência. Então, essa onda aqui, lilás, por exemplo, ela tem uma frequência maior, né? Ela se repete mais vezes. Aí eu tenho a onda azul e a onda vermelha, que é a que menos se repete. A onda vermelha tem a frequência de 1 Hz. A onda lilás, que é a que mais se repete, é 10 Hz. O que é 1 Hz? Quer dizer que eu tenho uma onda por segundo. Certo? Uma onda por... uma onda por segundo. Estou aqui na onda vermelha. Desculpa, aqui, ó. A onda vermelha termina exatamente aqui, ó. Começa aqui e termina aqui, 1 segundo. A onda lilás, esqueça azul por enquanto. A onda lilás, ela tem 10 Hz, ou seja, 10 ondas por segundo. Se você contar aqui, você vai ter, no tempo que a vermelha só tem uma onda, a lilás tem 10 ondas, então a lilás se repete mais vezes. Certo? Aqui, ó, em inglês, waves with different frequencies. Ondas com diferentes frequências. Entenderam, gente? Repetindo novamente. Frequência é o número de repetições de uma onda com relação a 1 segundo, porque é a nossa unidade padrão aqui da física, dada em Hertz. É o número de vezes que a onda se repete em 1 segundo. Não esqueça disso. Vou perguntar para vocês. Frequência o que é? É o número de vezes que a onda se repete, professor. Em 1 segundo. Em 1 segundo. Anota aí. Toma nota aí para não esquecer. E há uma relação entre período e frequência, né? Que a gente já viu também lá no movimento circular. Frequência é inverso do período. 1 sobre T. Ou período é inverso da frequência. Em outras palavras, frequência e período são grandezas inversas. Só isso que tem a relação. Parece uma coisa besta. É simples, mas parece uma coisa besta. Mas é muito utilizado nas questões de ondulatória, gente. Às vezes ele dá frequência perto do período para calcular outra coisa. Ou dá o período perto da frequência e tem gente que se engana com isso. Ou tem gente que esquece. Professor, não tem a frequência aqui. Ó. Professor, não tem um período aqui. Então aprenda. Se você tem um período, você tem a frequência, basta inverter. Se você tem a frequência, você tem um período, basta inverter também. Então, frequência é o inverso do período e período é o inverso da frequência, certo? Aprendam isso que é muito importante. É besta e é importante. Equação fundamental do ondulatório. Ele relaciona a velocidade de uma onda com os conceitos que a gente viu. Velocidade da onda, que coisa besta. Lambda F. Somente. É o comprimento vezes a frequência. Certo? Professor, de onde vem essa forma? Velocidade é igual a espaço
dividido pelo tempo. Lembram disso? Só vou mostrar para vocês. Qual é o espaço que uma onda percorre? Lambda. Tá? Fica lambda sobre o tempo. Vamos colocar aqui. E quem é o inverso do período, como eu acabei de falar para vocês? A frequência. Certo? Isso aqui é como se tivesse assim, ó. Lambda vezes 1 sobre t. Olha, 1 sobre t. Volta o slide anterior. 1 sobre t dá f. Gente, então fica lambda vezes f. E olha aqui a equação que eu tenho, linda, né? Velocidade e lambda f, velocidade e lambda f, velocidade e lambda f. Durma escutando isso, certo? Velocidade e lambda f, que é a equação fundamental da ondulatória para você fazer qualquer tipo de cálculo. Aí veja que entra aí o período, a frequência, certo? Entra o comprimento de onda. E é fundamental para que a gente saiba analisar as ondas. Aprendam isso. E vamos para exercícios, né, gente? Para a gente encerrar a aula, que a gente já viu coisa demais por hoje. Vamos lá. O menino construiu um barquinho de papel para brincar em uma piscina de águas paradas. Ele posicionou o barquinho ao centro da piscina e, colocando-se à margem, começou a produzir oscilações verticais. Tais ondas. O menino está fazendo onda na piscina, com a palma da mão mergulhando-a e retirando-a sucessivamente de modo a produzir ondas. Olha as ondas aqui. Em direção ao barquinho. Ele colocou um barquinho lá na piscina e começou a bater na água. Segundo depois, ele estava decepcionado, pois as ondas oscilavam o barquinho para baixo e para cima, mas não conseguiam conduzi-lo para a margem, oposto ao menino. O barco nem saía do canto, subia e descia, conforme ele desejava. Explique fisicamente por que o barquinho não se moveu. Eu não achei, certo, gente? Nem ia perder tempo fazendo, que demora um pouco, nenhuma gravura com um barquinho, mas eu coloquei esse patinho aqui só para vocês terem ideia. Mesma coisa, o pato está saindo do lugar? Era o barquinho do menino. Está saindo do lugar? Não está, né? Subindo e descendo. Ele está fazendo aqui até um movimento circular. Certo? Está subindo e descendo o pobre do pato, mas não sai do lugar. Era o menino lá, batendo na piscina e o barquinho não se movia. Por que isso acontece, gente? Porque as ondas não transportam matéria. Certo? Onda não transporta matéria. Onda só transporta energia. Como nota? Assinala a alternativa com a informação correta. Vamos lá. As ondas mecânicas não precisam de meio. Olha só, não precisa. A onda mecânica precisa de sólido, líquido ou gasoso. Cai fora. O som é uma espécie de onda eletromagnética. Ai, meu Deus. Eletromagnética é a luz. Eletromagnética se propaga no vácuo. O som não se propaga no vácuo. Cai fora. As ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Até aqui certíssimo. Mas não em meio materiais. É aquela questão que mata, certo? Na hora de tirar o 10. Isso aqui está errado. As ondas são formas de transferência de energia. Para que serve uma onda? Para transporte de energia. Forma de transferência de energia. Por quê? Onda, perturbação que se propaga. Faz a energia transferir-se de uma região para outra. Corretíssimo. Letra D. É lógico que ele não vai dizer com as minhas palavras. Você tem que aprender a analisar as questões. As ondas eletromagnéticas, ao contrário das ondas mecânicas, não precisam de um meio material para se propagar. A gente falou isso. Considere as seguintes ondas: som, ultrassom, onda de rádio, micro-ondas e luz. Sobre essas ondas é correto afirmar que, eu já vi aqui que tem a ver com classificação, então vamos classificá-las. Som, certo? Som é uma onda mecânica. Se não tiver meio, não se propaga. Ultrassom é um tipo de som mecânico. Olha, ultrassom, infrassom. Alguém vai dizer, professor, e ultrassom é aquele negócio, sabe se está grávida, aquela fotozinha. Aquilo ali é imagem gerada por ultrassonografia, certo, gente? Não confunda. O aparelho de ultrassom utiliza um som que a gente não é capaz de escutar para gerar uma imagem. Não é luz, não é raio-x em um dos aparelhos. É mais seguro o ultrassom do que um raio-x, por exemplo. Onda de rádio, eletromagnética. Micro-ondas do forno e do celular, também utiliza micro-ondas. Eletromagnético. Professor, o celular utiliza micro-ondas, eu posso assar uma batata no meu celular, saquinho de pipoca? Não. Tá? São micro-ondas com potências diferentes. E luz. Luz eletromagnéticas também. Pronto, com isso a gente já pode responder a questão.
Luz e micro-ondas são eletromagnéticas e as outras mecânicas. Não, que é onda de rádio é eletromagnética, cai fora. Luz é onda eletromagnética e as outras são mecânicas. Claro que não, né? Tem mais mecânica. Som é onda mecânica e as outras são eletromagnéticas. Olha só a pegadinha. Se você colocasse ultrassom aqui errado, você errava essa questão. Cai fora. Aí aqui que está correto. Som e ultrassom são mecânicas e as outras são eletromagnéticas. A resposta é correta. Letra D de jeans. As ondas sísmicas são aquelas que provocam terremotos. São movimentos vibratórios das partículas das rochas que se transmitem segundo superfícies concêntricas devido à libertação súbita de energia. Tem a ver com energia, sempre onda, né? No foco sísmico. São ondas que se propagam através da Terra, Terra com T maiúsculo, nosso planeta, geralmente como consequência de um sismo ou devido à explosão. Elas podem ser classificadas como, gente, onda sísmica. Certo? Dê uma olhadinha no filme Terremoto, uma dica para vocês. Relatos de pessoas que sobreviveram a terremotos dizem que a Terra, certo? Durante o terremoto de grande magnitude, ela fica parecendo a água. Só para você ter ideia de como é grave. No filme Terremoto tem um efeito que mostra isso, certo? A Terra fica se movendo como se fosse água, só para você ter ideia. Então, é uma onda que precisa de um meio para se propagar, certo? Uma onda sísmica, ela se propaga através de um meio, que é a Terra, né? Então, é uma onda mecânica. Mas, professor, um terremoto tem som, não onda sonora, não? Não. O terremoto pode até emitir som. Ele emite, inclusive, sons que a gente não escuta. É por isso que tem animais que são capazes de prever, entre aspas, terremotos, como as topeiras, tem outros animais, as aves também, se eu não me engano, certo? São capazes de prever terremoto. E se você viu um animal fugindo de um local, ainda bem que aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? É porque ele conseguiu perceber algumas ondas sonoras, algumas vibrações, que eles têm um ouvido mais sensível do que os nossos, que o ser humano não consegue ouvir. É lógico que o terremoto ele também provoca aquele barulho, mas ele provoca uma onda sonora, mas ele não é. As ondas sísmicas não são ondas sonoras, é outro tipo de onda, certo, gente? Então também está errado. Resposta correta, letra A, de hambúrguer, só que não. O movimento ondulatório é dado pela figura seguinte. Deu aqui uma onda e deu as medidas aí, sabe? Qual a amplitude e o comprimento de onda representado na figura? Eu só quero que você diga. Amplitude 1,6 está errado, gente. A amplitude é a partir do ponto de equilíbrio, a partir desse pontinho aqui, ó. Ou para cima ou para baixo. Então, se o todo aqui, ó, de cima a baixo, tem 1,6, quanto é que vale esse pedacinho aqui? Como amplitude pode ser para cima ou para baixo, ou ainda a crista é igual, o tamanho da crista é igual ao tamanho do vale com relação ao ponto de repouso, a gente pode dizer que a amplitude é igual a 1,6 dividido por 2, então dá 0,8 centímetros. E o comprimento de onda? E meu lambda? É a distância de uma crista para outra, certo? Ou o comprimento de uma onda, a onda vem até aqui. Ele está dizendo, olha, essa figura ruim aqui não ficou bem clara, mas ele está dizendo que daqui, do início até o final da figura, tem 2,25. Certo, gente? 2,25. Toda a figura. Isso aqui tudo. Porque não ficou muito claro. Isso aqui é que tem 2,25. Qual é o comprimento de uma onda? Uma onda vem até aqui, ó. Tem duas ondas. Se você olhar a figura, tem duas ondas. Uma onda vem até a metade. Então, nesse caso aqui, se tivesse 3 ondas, dividido por 3. Eu vou dividir por 2 também. 2,25 dividido por 2. Então, isso aqui dá 1,125, não é isso? Centímetros. Esse é meu lambda, meu comprimento de lambda. Meu comprimento de onda. Em um forno de micro-ondas, as moléculas de água contidas nos alimentos interagem com as micro-ondas, que as fazem oscilar com a frequência de 2,40 GHz. Aí aqui já transforma para você, transformou errado. Opa, aqui é 10 elevado a 9 Hz. Ao oscilar, as moléculas colidem inelasticamente entre si, transformando a energia radiante em calor. Acontece em micro-ondas, né? Você tem micro-ondas que atingem as moléculas de água ou parecida com as da água e fazem os alimentos aquecerem.
Por isso que não se coloca metal dentro do micro-ondas, porque ele vai refletir. Aqui também, ó, tá errado aqui a formatação, é 10 elevado a 8, não é 108, certo? Considera a velocidade da luz C igual a 3 vezes 10 elevado a 8 e calcula, opa, só luz, desculpa aí, gente. Calcula o comprimento dessas micro-ondas. Ele quer saber o lambda. V é igual a lambda vezes F. F, tá? Multiplicando, passa dividindo. Lambda é igual a V sobre F. Quem é V? Minha velocidade, a da luz. 3 vezes 10 a oitava. E o F, minha frequência, ele deu aqui. 2,40, professor, não é aqui é 3,0? Gente, o zero depois da vírgula cai fora. Então fica 3 dividido por 2,4 vezes 10 elevado a 9. Certo, gente? Então isso aqui fica... A gente pode até colocar na mesma potência aqui, que fica melhor, né? Certo? Ou diminui aqui ou aumenta lá. Então isso aqui fica para ficar 3 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 8. E vou transformar embaixo para ficar 8. Opa, agora deu um branco, gente. Espera só um momento, tá? Esqueci completamente aqui. Então aqui fica... Eu vou andar uma casa aqui, fica 24 vezes 10 elevado a menos 1. Né? 24 vezes 10 elevado a 8. Isso, 24 vezes 10 elevado a menos 1 dá 2,4. Aí 10 a 9 menos 1, 8. Pronto, agora está correto. Corta esse 10 a 8 com 10 a 8, fica 3 dividido por 24. Vamos simplificar por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 24 por 3 dá 8. 1 dividido por 8. Vamos dividir 1 por 8. E pode, professor? Mas claro que pode. A gente já passou do ensino fundamental. 1 dividido por 8 não pode, assim, direto. Aí você acrescenta o 0. 10 dividido, acrescenta o 0 é a vírgula. 10 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8 para 10, 8. Bota o 0. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16 para 24. 0. 5 vezes 8, 40. Então isso aqui fica 0,125. Já tem adequado todas as unidades, né? Metros. Aqui no comprimento de onda, 0,125 metros. Perdão aí pelos cálculos meio atrapalhados. Passei 3 meses parado também, né? Enferrujei. E com isso, a gente encerra essa primeira parte das aulas do quarto trimestre. Até a próxima semana, se Deus quiser.